Glória a Deus, que dá paz do Senhor para você, meu amado. Eu quero dividir com você uma reflexão. A palavra de Deus se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, verso de número 15. Eu queria que você ficasse atento a essa revelação de Deus para a sua vida, para que você pudesse observar e receber e absorver também aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Estou aqui com a palavra aberta, eu quero compartilhar com você. Diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Há uma outra versão que diz a Bíblia que o Senhor colocou o homem para arar a terra e para guardar a terra. Arar e guardar. Quer dizer, Deus coloca o homem no jardim com um objetivo de guardar, de trabalhar, de cultivar, de proteger este lugar. O jardim do Éden nada mais é do que o jardim de delícias, lugar perfeito, onde o homem e a mulher, depois criada do homem, da sua costela, tem comunhão com Deus, na viração do dia se encontra com Deus, fala com Deus, vive com Deus. E Deus agora dá uma ordenança a eles dizendo: escute, vocês podem usufruir de todas as árvores aqui do jardim. Só não mexa na árvore da ciência do bem e do mal. Não chegue perto dela. Agora o restante tudo vocês podem usufruir. Quer dizer, Deus dá liberdade para que eles usufruam daquele lugar maravilhoso. Mas um lugar onde a presença de Deus estava junto com eles. Perceba que o lugar onde eles estavam vivendo é um lugar perfeito, é um lugar maravilhoso, um lugar criado por Deus, para Deus e para a glória de Deus. Só que a Bíblia nos mostra que agora, esta orientação que Deus tinha dado, dizendo: escute, cuide, proteja, guarde, trabalhe, mas guarde. Quer dizer, are a terra, mas proteja ela, guarde, preserve ela. Quer dizer, Deus já havia alertado do cuidado que deveria ter com aquele jardim. Esse jardim representa muitas famílias, esse jardim representa muitos ministérios, esse jardim representa muitos casamentos, esse jardim representa muitas famílias, muitas empresas, muitos negócios. Quer dizer, esse jardim representa dons e presentes de Deus dado para nós, para que possamos cuidar com excelência, trabalhar com aquilo, mas vigiar, mas cuidar, mas proteger, quer dizer, ficar atento, vigilante o tempo todo, para que Satanás não venha destruir. Perceba que é algo perfeito, mas o homem e a mulher não dão atenção ao que Deus diz. E infelizmente diz a palavra que eles começam a viver de forma errada, dando ouvidos ao que a serpente começa a dizer: escute uma coisa, por que vocês não comem? Aí a mulher cita para a serpente, dizendo: escute, nós não comemos porque Deus disse que se a gente comer nós vamos morrer. Quer dizer, ela tinha toda a informação, ela sabia a verdade. Adão e Eva sabiam o que era errado. Ela não estava, quando ela veio comer do fruto, mexer na árvore, tocar na árvore, ela não estava fazendo algo que ela não sabia. Ela sabia bem porque Deus já havia alertado, Deus já havia dito: não chegue perto, usufrua de tudo, menos toque nessa árvore. E então a serpente diz: não, Deus falou isso porque Ele sabe que se vocês comer dessa árvore, vocês vão ser como Ele, vocês vão saber, vocês vão ter entendimento, vai abrir o entendimento de vocês. Quer dizer, a serpente começa a lançar palavras mentirosas enganando a mulher. E a mulher, vendo, diz a Bíblia, que a árvore era agradável, desejável aos olhos, quer dizer, que era atraente, que era saborosa, que era gostosa diante de enxergar aquilo. Então ela pega do fruto, come do fruto. E ainda ela não só come, depois que ela come, ela oferece para o seu marido. E o marido come também. Ao mesmo tempo que eles comem e se deparam agora com esta situação, e eles percebem que agora os olhos são abertos por desobediência, por desacato a Deus, por rebelião, por pecado, um lugar perfeito que era o Éden, agora se torna um lugar ruim, porque eles percebem, diz a Bíblia, e eles enxergam que agora estão nus. E começam a perceber que os passos de Deus estão caminhando no jardim. Quer dizer, Deus caminhava, Deus andava, Deus se relacionava com eles, Deus vivia com eles. Não era um pastor, não era um bispo, não era um apóstolo, não era um profeta, era o próprio Deus que tinha comunhão com eles. E Deus havia os orientado. Mas eles, escutando que Deus estava chegando, eles fugiram, se escondendo de Deus. E fizeram o quê? Cozeram folhas de figueira para virar aventais e vestes para se cobrir, porque estavam escandalizados e envergonhados porque viram que estavam nus. E quando agora Deus chega diante de Adão e Eva, próximo deles, Deus pergunta: onde estás, Adão? Onde estás?
Quer dizer, Deus não estava perguntando porque não sabia onde ele estava, porque Deus é Deus. Deus estava perguntando para Adão, onde estás? Porque Deus estava fazendo uma pergunta para que ele refletisse. Você não está na posição que eu te coloquei. Você não está no lugar que eu deixei você. Você está fazendo algo errado, Adão. E a Bíblia diz que ele... E você está se escondendo. Não, Senhor, eu estou me escondendo porque eu estou nu. Aí Deus diz o seguinte para ele, mas quem te falou que você está nu? Quem é que disse para você que você está nu? Por que é que você está sabendo que você está nu? Quer dizer, Adão e Eva sempre viveram nus, mas nunca tinham olhado para isso. Porque o pecado faz exatamente isso. O pecado faz com que pessoas sejam atraídas, sejam conduzidas a olhar para aquilo que é erro. O pecado faz com que pessoas só olhem para aquilo que não presta. Ela entra para a igreja, ela está vendo aquele problema ali? Ó, tá vendo aquela lâmpada queimada ali? Tá vendo aquele irmão ali? Não presta. Tá vendo aquele pastor ali? Tá vendo aquele obreiro ali? Tá vendo aquele membro ali? Olha, aquela pessoa ali é só a graça, é fofoqueira. Aquele ali não presta. Escute uma coisa, o pecado faz com que pessoas comecem para olhar para aquilo que ela nunca olhou antes. E ela só olha de verdade para aquilo que não presta, para aquilo que não serve, para aquilo que não é de Deus. Exatamente o que fez quando eles comeram da árvore em desobediência à ordem de Deus. Escute uma coisa em nome de Jesus. Quantas pessoas estão fazendo do seu Éden, do jardim de delícias, se tornar um lugar de medo, de pavor, de desespero, de tristeza, de angústia? Quantas pessoas, eu vou trazer para você uma revelação que o Senhor coloca no meu coração, tem feito do seu casamento, que era maravilhoso. Porque se você casou com a sua esposa, se você casou com seu esposo, se declarou para ele, é porque de verdade você o amava, era tudo maravilhoso. Mas depois você começou a olhar para os problemas, para os defeitos, para os erros. Por quê? Porque comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Agora você sabe o que é errado. Agora nós não somos mais simples como crianças, como Deus espera que sejamos. Agora nós somos maduros o suficiente para saber de verdade o que é errado e o que é certo. E esse é o problema de muitas pessoas dentro da igreja, de muitas pessoas frustradas, porque sabem tudo. Deus não quer que eu e você saibamos, Ele quer que eu e você dependa dEle. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas nós começamos a olhar e avaliar e dizer isso está errado, isso não presta, isso aqui só quer se aparecer, isso quer fazer. Escute uma coisa, sabe por que nós paramos de olhar para Cristo? E começamos a enxergar uma nudez que sempre existiu. O problema é que os nossos olhos antes estavam voltados para Jesus. O problema é que nossos olhos antes estavam focados em Cristo. E hoje nós estamos olhando para aquilo que não deve. Hoje estamos olhando para aquilo que nos mata. Hoje estamos olhando para aquilo que nos destrói. Hoje estamos olhando para aquilo que nos para. Hoje estamos olhando para aquilo que nos arrebenta. Há quantas pessoas que estão fazendo do seu Éden um lugar perfeito, onde não tem ninguém para intervir. Deus, você e a sua mulher, a sua casa, o jardim de delícias, tudo para você usufruir. Mas Satanás, nós damos ouvido a ele. E o que acontece? Quando nós damos ouvido a Satanás e as nossas paixões, os nossos desejos, é onde somos contaminados. A Bíblia diz que a mulher disse que a árvore era desejável aos olhos, ela era agradável. Quer dizer, ela era sedutora, era prazerosa, era gostosa. E quando ela come e ela oferece porque era bom mesmo. Não era mentira, olha que coisa gostosa. Eu vou mostrar para você como é gostoso, experimenta. E ela dá para o homem. Mas quando a gente peca, a gente começa a tentar a se esquivar e a fugir de Deus. Porque a gente começa a olhar não mais para Deus, mas para aquilo que é erro. Aí o que eles praticam, diz a palavra. Agora a primeira coisa, eles começam a se esconder. A primeira coisa que uma pessoa faz quando está vivendo em pecado é fugir, se afastar de quem tem Deus, não quer ouvir conselho quem quer te orientar, não quer receber correção, não quer ser abençoado, não quer ser conduzido, não quer ser guiado, não quer ser direcionado, não quer ser protegido. Por quê? Porque tem medo da luz, porque a luz, quanto mais luz, mais mostra a sujeira, mais mostra o pecado, mais mostra o erro. O que eles fizeram? Começaram a fugir da presença de Deus, envergonhados. O que o pecado faz? Faz com que a gente comece a usar uma veste falsa para ocultar o pecado. Eles coseram então, eles costuraram, eles criaram uma veste de figueira, de folhas de figueira, para se tampar da sua nudez. Quer dizer, não adianta tampar o pecado existe, tampado não pode ser encoberto.
O pecado tem que ser desfeito, o pecado tem que ser perdoado, o pecado precisa ser arrancado, o pecado precisa ser excluído, não coberto por uma falsa veste, uma falsa vestimenta. Lembra quando Naamã estava com lepra? O que disse o profeta? É necessário que você mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Por que ele disse isso? Porque ele, o centurião, ele é aquele homem de autoridade, Naamã, aquele homem que governante, aquele poderoso. Ele andava com veste de autoridade, respeitado por todos, mas por baixo da farda era lepra. Deus quer tirar a farda e quer que a gente fique nu na presença dele novamente, e que a gente mergulhe no rio de Deus e confesse os nossos pecados. Porque 7 vezes? Porque 7 é o símbolo da perfeição, para que haja um arrependimento genuíno, para que haja um arrependimento sincero, para que haja conversão verdadeira, para que a lepra seja tirada do meio do seu povo. Não adianta a gente usar folhas de figueira, não adianta a gente colocar vestes de autoridade, de governo, de reino, não adianta. Eu e você, olha, vamos tampar, vamos cobrir, ninguém está vendo, não adianta. O pecado faz isso, a gente encobrir o que está podre. O que eles mais fizeram? Eles se esconderam de Deus, envergonhados, fugiram da luz. É isso que o pecado faz com ambientes perfeitos quando a gente dá brecha. Édens estão sendo destruídos, casamentos estão sendo quebrados, famílias estão sendo arrebentadas, ministérios estão sendo decepados, vidas estão sendo destruídas, não porque eram ruins, é porque nós, por desobediência, deterioramos, destruímos o Éden que Deus entregou para nós perfeito. E por desobediência, não cumprimos com aquilo que Deus nos ordenou. Agora, o que mais eles fazem? O pecado faz o que mais, pastor Rodrigo Ortunho? O pecado faz com que a gente não assuma a responsabilidade, com que a gente se dissimule, que a gente vive como um hipócrita, um fariseu, um artista, transferindo responsabilidades, culpando os outros. Sabe por que eu estou assim, pastor? Porque o pastor não orou por mim. Sabe por que eu pequei, pastor? Porque minha mulher não ora por mim. Sabe por que eu desviei, pastor? Porque minha mãe não me ajuda. O meu irmão não ora por mim. Nunca ninguém foi atrás de mim. Nunca ninguém fez um telefonema, mandou um versículo para mim. É por isso que eu estou nas drogas. É por isso que eu me prostituí. É por isso que eu me afastei da igreja. O pecado faz isso com as pessoas. Em vez de elas assumirem o erro delas, elas transferem a responsabilidade. Quando Deus pergunta onde estás, Adão começa a se justificar, a fugir para lá e para cá, porque a resposta de Adão, da mulher, para Deus, mostra eles dissimulados e não assumindo a sua responsabilidade. Foi eles que erraram. O filho pródigo, quando errou e resolveu voltar para casa, o que ele disse? Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quer dizer, quem vai se levantar sou eu. Quem saiu da fazenda sou eu. Quem errou sou eu. Quem tem que voltar sou eu. Quem tem que se lavar e se arrepender sou eu. Sou eu que tenho que mergulhar no rio. Sou eu que tenho que buscar a presença de Deus. Não, o que eles fizeram? Olha, a mulher disse, sabe o que é, Senhor? Complicado. Foi a serpente. A serpente que falou para eu comer. Ela não assume a responsabilidade. Ela transfere a responsabilidade para a serpente. Agora Deus chega de Adão, e Adão diz, sabe o que é, Senhor? Foi a mulher que tu me deste. Olha isso. Olha o extremo absurdo que chega a história. Um Éden, um jardim de delícias, um lugar perfeito. O homem, por desobediência, faz o lugar perfeito se tornar amaldiçoado. Um jardim maravilhoso ser um pântano de sombrio, de pavor e de angústia. Há quantos casamentos viraram um pântano, viraram um vale da sombra e da morte, viraram lugar de maldição, de tristeza, de morte. Não é por culpa de líderes, de pastores, e nem mesmo de Deus que vivia junto com eles. Eles não podiam falar, olha, o pastor foi falho. Quer dizer que Deus foi falho, então. Quer dizer que Deus falhou com Adão e Eva, porque quem era o pastor de Adão e Eva era Deus. Quer dizer que foi Deus que errou com eles, então. Foi o que eles disseram. Foi a serpente. Aí o homem, foi a mulher que tu me deste. Mas espera aí, a mulher não era coisa boa? A mulher não era a realização de um sonho literal? Ele sonhou, Deus acordou da sua costela, fez a mulher, a sua adjuntora, a companheira. Quer dizer, olha o que o homem estava dizendo. Se o senhor não me desse essa praga, né? Eu estou aqui conjecturando com você. Se não me desse essa tranqueira para mim, eu não tinha pecado. A culpa é sua, Deus. É o Senhor que está errado na história. É sempre assim, a pessoa que peca, ela não assume.
ela não se converte. E eles são expulsos do paraíso, do Éden, do lugar maravilhoso. Por quê? Porque eles entregam a chave da sua casa na mão de Satanás. O que é que você está fazendo com a chave da sua casa? O que é que você está fazendo com a chave desse jardim perfeito? O que é que você está fazendo com o jardim perfeito? O que é que, quer que seja mais claro, o que é que você está fazendo com o seu casamento? O que é que você está fazendo com o seu ministério? O que é que você está fazendo como pai, como filho, como filha, como mãe? O que é que você está fazendo como ser humano que você está errando, pecando, eu e você, e atribuindo a Deus e a pessoas que são culpadas? Eu não estou bem porque ninguém ajuda, ninguém faz, ninguém... Não, a culpa é de ninguém, a culpa é nossa. A culpa é nossa. É nós que precisamos nos humilhar. O que diz a palavra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados, e os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizerdes neste lugar. Deus quer perdoar eu e você, Deus quer curar eu e você, Deus quer nos abençoar. A culpa não é de Deus, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Receba esta palavra no seu coração, tome posse desta palavra, porque este Deus não é à toa que entrou aqui para compartilhar comigo e com você. Você que tem sido edificado com esses vídeos, você que tem recebido, diz pastor Rodrigo Ortunho, eu recebo esta palavra, eu tomo posse, eu me arrependo, eu peço perdão, a culpa é minha, foi eu que errei, foi eu que falhei, foi eu que dei brecha, foi eu que estou me escondendo, que não orei, que não jejuei, que não busquei. Talvez vocês conheçam alguém que precisa de uma palavra como essa. Compartilhe esta palavra, compartilhe esta mensagem, para que vidas sejam curadas, restauradas, libertas e saradas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que você e eu possamos nos humilhar diante deste Deus, que eu e você possamos, em nome de Jesus, dividir esta palavra, para que vidas sejam curadas e alcançadas. Você que chegou até aqui agora, Deus tem um propósito. Você que em nome de Jesus chegou até aqui e não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque nós compartilhamos diariamente palavras proféticas para edificação da minha e da sua vida, palavra de repreensão, de exortação, de admoestação, de consolo, para que Deus nos cure, para que Deus nos restaure, para que Deus nos levante, para que Deus nos motive com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se oculte, não fuja da verdade, não queira mascarar, não queira se cobrir, não queira se vestir, ocultando, fugindo, abandonando. Não, enfrente a realidade de perto. Se humilhe diante de Deus, porque Ele vai restaurar a tua história. Não faça do jardim de delícias um jardim de desgraça, de destruição e de morte. Não faça da sua casa, da sua saúde, da sua história, da sua família ou de qualquer outra coisa em que você fez que era bom no começo, se tornar ruim como está hoje. Há tempo de se arrepender, há tempo de perdão, de cura, de transformação, de restauração. Coloque nos comentários as suas necessidades, coloque aqui, role a tela até embaixo, coloque dizer eu creio, eu recebo, deixe o seu pedido de oração, eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus pela sua vida, para que juntos possamos clamar ao Deus vivo e nos arrepender, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos sare, para que Ele nos edifique. Viva esta verdade, porque a verdade, ela nunca vai ser mentira, e a mentira pode parecer verdade por um tempo, mas a verdade que inspira, que vence. A mentira é uma verdade dissimulada, ela tem prazo de validade, mas a verdade de Deus nunca vai ser mentira. Se humilhe, busque, ore e receba esta palavra. Mais uma vez, se você tem sido edificado, deixe o seu like, o seu joiazinho, se inscreva no canal, clique no sino ativando as notificações, compartilhe esta palavra com muitas pessoas, para que elas possam não fazer do jardim delas de delícia se tornar um pântano de morte. Mais uma vez eu digo, como eu digo em todas as mensagens, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você
somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fiquem na paz.